LuCast! Quero dizer que você é muito bem-vindo, muito bem-vinda. E sabe que algo muito especial está acontecendo agora? O último episódio de 2024. E esse episódio, gente, ele já está agendado há mais de um ano. Para vocês verem como o processo, como tudo que acontece na nossa vida, maturação, ela tem um propósito. E eu quero convidar você, que vai conhecer a minha convidada de hoje, a curtir, a se inscrever no canal, manda esse vídeo para muitas pessoas, porque o conteúdo que vem aqui é grandioso. E você que está aqui é porque você foi escolhido para nos assistir e para dar sua opinião. Escreve aqui nos comentários também. Vem comigo, vamos conhecer a minha convidada. Deixa eu falar para você, ó. Malu Montinghelli. Anota esse nome aí, não esquece. Mentora, especialista em prospecção ativa, estruturação comercial. E tudo isso ela vai contar ainda muito mais para nós do trabalho dela, como que ela desenvolve. Mas antes disso, roda a vinheta, diretor. Oi, Malu, tudo bem? Seja bem-vinda. É um prazer poder receber, né, você vindo trazer toda essa transformação, esse episódio aí há um ano já, né, agendado. E isso é muito bom porque você vai contar para nós tudo o que está acontecendo, tudo que foi projetado durante esse um ano. Primeiramente, se apresente para quem está em casa, que quer conhecer um pouquinho mais da Malu. Oi, Lu, tudo bem? Muito obrigada. Estou muito feliz de estar aqui também. Sim, maturação é um processo muito importante, né? Dentro do pessoal e também de qualquer empresa. Sou especialista em prospecção de vendas e estruturação comercial e eu trabalho implementando processos, pessoas, metodologias e ferramentas para fazer com que as empresas tenham um faturamento escalável. Resumindo, é venda na veia. É venda na veia. Muito bem. Malu, eu sei que você tem uma trajetória já muito grande profissionalmente, você já vem, né, desse mercado, mas eu quero trazer algumas perguntas muito importantes para quem está nos assistindo, porque é um mercado novo, apesar de já estar aí há muito tempo, ter muitas pessoas, mas a gente sabe que o mercado hoje, ele muda constantemente, tanto em ferramentas, tanto em processos, e eu quero começar fazendo uma pergunta para você. Por que algumas empresas possuem dificuldade em manter um faturamento escalável? Ótima pergunta, Lu, maravilhosa. Vamos lá, então. Antes de eu responder essa pergunta, eu vou trazer um pouco sobre a minha trajetória profissional. Então, eu comecei há 10 anos atrás no mercado de varejo, lá quando as vendas ainda eram porta em porta, e fui evoluindo dentro de startups, HR Tech, Health Pets, EduTechs. E dentro dessas startups, existia um diferencial que fazia o faturamento delas não oscilar, que eram processos bem definidos. Esses processos bem definidos, eles vieram para o Brasil com uma metodologia chamada Receita Previsível. A Receita Previsível é uma metodologia que veio lá do Vale do Silício, considerada a Bíblia de vendas do Vale do Silício, que trouxe a especialização dos papéis para o time de venda. E as empresas costumam ter dificuldade em manter um faturamento escalável, porque elas ainda estão no modelo comercial antigo, de representantes comerciais, de vendedores que ainda se multiplicam em suas tarefas. Então, eles prospectam, eles qualificam, eles agendam reunião, eles vendem, eles visitam, e depois eles fazem o pós-venda, eles entregam um produto, eles atendem esse cliente. E por que que isso dificulta o faturamento? Porque quando o vendedor ele dedica o tempo dele prospectando, ele vai ocupar o tempo dele com isso. Depois, essa prospecção acaba se tornando venda, o que é muito bom. Mas as vendas elas vão diminuindo. Então, a prospecção vai diminuindo. Então, as vendas aumentam, a prospecção diminui e com o passar do tempo, ele vai aumentar o tempo que ele dedica após venda. Então, um gráfico que antes era inteiro de prospecção começa a cair para venda, um pouco mais de tempo para prospecção, um pouco mais de tempo para pós-venda. E com o passar do tempo, o faturamento vai oscilar. Porque ele vai vender, vai parar, vai entregar, vai fazer a pós-venda. Aí vai cair, depois ele vai vender de novo. Então, o segredo é especialização dos papéis. Tá. Quando você falou, já me deu mais uma pergunta aqui. Vamos ver se faz sentido aí, porque de repente você traz aí um pouco mais para nós. Mas
Você quis me dizer com o que você me falou aqui agora, que a forma de vender, ela mudou. Ela mudou, e se ela mudou por quê? Perfeito, Lu. A forma de vender mudou, mas as relações ainda são as mesmas. Apesar da gente estar trabalhando com vendas B2B, né, vendendo para empresas, a gente ainda vende para pessoas. E sim, o modelo de vendas mudou, o processo comercial ele está mais digitalizado, e nessa mudança a gente traz especializações de papéis. Então, dentro de um time onde tinha uma pessoa que fazia tudo, a gente passa a ter 3 setores. O setor de pré-venda, o setor de venda e o setor de pós-venda. Dentro do setor de pré-venda, a gente traz uma pessoa dedicada a prospectar e qualificar esses leads. Ele é o responsável a abrir a porta da tua empresa e dar as boas-vindas e entender a verdadeira dor desse cliente, que é o pré-vendedor, o SDR. Pode ser SDR, pode ser BDR, pode ser SDR, né? Expressão em inglês. E essa pessoa, ela é inteiramente qualificada, ela tem técnicas para qualificar esse lead. O SDR, ele geralmente vai trabalhar qualificando o lead que vem de forma inbound, num funil onde os leads entram, né, através de uma interação num site, um tráfego pago. O lead vem até a empresa. E o SDR tem técnicas e processos já implementados pela empresa para ele qualificar esse lead e esse lead ter uma melhor jornada dentro da empresa. Ou o BDR, que é um SDR também que é responsável daí pela prospecção de novos clientes. Então, ele abre a carteira, ele consegue identificar qual é o perfil de cliente ideal, prospecta esse lead e agenda uma reunião pro vendedor. Aí sim, o vendedor ele vai dedicar a atenção dele de sentar na frente do decisor. Então, o SDR tem muita técnica e habilidade em trazer o decisor para a mesa. E o decisor para a mesa sabendo da dor dele. Sabendo que ele tem uma dor e que possivelmente a empresa pode entregar essa solução. E aí a gente traz um debate muito interessante que muitas pessoas, depois que chegou no Brasil a pré-venda, muitos gestores, muitos CEOs se sentiram frustrados porque implementaram da forma errada. E SDR não é telemarketing. O SDR não vai ligar para tentar empurrar uma venda. Ele vai ligar para qualificar porque ele sabe que aquela empresa tem uma dor e que a solução que ele está trabalhando pode resolver. E aí a gente aplica técnicas como, por exemplo, o spin selling. Nesse caso, o vendedor, né, você falando, para mim, ali ficou muito claro. O vendedor, ele vai ser vendedor. Ele vai ter tempo para poder fazer, de fato, a venda já com o cliente qualificado. Ele não vai perder tempo, ele vai ter o cliente ali na mesa, né? Na mesa dele. Mas para que isso aconteça, o cliente ele está buscando o tempo todo o que ele precisa. O cliente ele está o tempo todo buscando sanar as dores dele. Porque, na verdade, todos nós, como consumidor, nós temos uma dor. Seja ela qual for, quando eu vou comprar algo, é para sanar uma dor. Ou realizar um sonho, né? E aqui, quando você fala tudo isso, para quem ainda não tem, ou para quem implementou no passado e deu errado, como que eu faço para começar? Como que eu começo a implantar tudo isso? Tem um processo? Como que funciona? Por quê? Você está falando e muitas pessoas podem estar pensando, cara, mas ela está falando grego aqui comigo. Mas o que é tudo isso? Como que eu faço? Eu preciso. A pessoa já identificou, ela já está nos assistindo e identificou que ela precisa ter uma venda escalável, que ela precisa ter um processo onde ela vai captar mais clientes, ela precisa que o vendedor tenha tempo para de fato vender, porque afinal, empresa que não vende quebra, né? A gente sabe disso. Então, como fazer tudo isso? Perfeito, Lu. Muito boa pergunta. Vamos lá. Construa processos antes de contratar a ferramenta. A inteligência comercial faz com que você entenda o teu processo, entenda quem é o teu perfil de cliente, como ele qual é a jornada dele, para onde ele está olhando. Muitas pessoas me procuram e falam, porque eu já tive agência de marketing, hoje eu tenho uma agência de marketing de influência, onde eu conecto marcas com influenciadores. Na agência de marketing, a gente fazia toda a produção de site, landing page, social media, Instagram, e muitas pessoas chegavam, Malu, preciso profissionalizar meu Instagram, a gente quer contratar o teu serviço e tal. Mas, tudo bem, qual é o objetivo? Eu quero vender. Não, mas espera aí, você quer trabalhar no Instagram porque você quer vender? Não é bem assim. O Instagram vende? Vende. A gente consegue fazer um funil de vendas no Instagram, mas a gente tem que olhar para onde nosso cliente está olhando.
E muitas vezes o cliente ele não vai estar olhando para o Instagram para fazer a compra dele. Então a gente tem que construir o processo antes de contratar as ferramentas. Muitas pessoas ouvem falar: nossa, se você não tem um CRM na tua empresa, você vai quebrar, vai falir, não vai dar certo. E contratam qualquer CRM. E não dá. Você tem que construir processos antes. Então, para começar, eu diria: cuida da tua inteligência comercial, entende quem é teu perfil de cliente ideal, quais são os critérios de qualificação para a gente avançar com ele no teu funil de vendas. Não é para qualquer pessoa que a gente vende. É para pessoas específicas que têm a dor que a gente quer trazer a solução. Até porque tem venda que é melhor nem fazer, né? Sim, sim. Tem vendas que a gente é melhor nem seguir com ela. Então, estrutura os processos antes, define teu perfil de cliente ideal, entende quais são as dores, a solução, transforma isso dentro de um critério de qualificação para poder avançar com esse lead e depois passa a especializar o seu time de vendas. Estude sobre SDR, estude sobre pré-venda, sobre pós-venda, sobre representantes, né? Sobre como a gente consegue especializar o nosso time de vendas. Mas eu acho que o segredo é construa processos antes de contratar a ferramenta. Os antigos diziam assim, não coloca os boi na frente, não, a carroça na frente dos boi, é mais ou menos isso, né? Trazendo aqui para um ditado popular bem antigo. E dentro de tudo isso, quem que eu devo contratar para o meu time de venda? Tem algo, eu quero saber, porque eu tô aqui, eu identifiquei que eu preciso ter aí o trabalho que a Malu faz, eu quero trazer para minha empresa, quero escalar, mas quem eu tenho que contratar para o meu time de venda? Perfeito. O maior erro das pessoas das empresas, das pessoas que querem começar a estruturar um time de vendas é: eu vou trazer um closer muito bom. E por que é o maior erro? Porque o closer ele vai fechar negócios. Mas quem é a melhor pessoa para fechar o teu negócio? É você. Então, geralmente, o closer precisa começar sendo o CEO, principalmente se a gente está falando de uma estrutura enxuta, menor. O ideal é trazer um pré-vendedor. O pré-vendedor, o SDR, ele vai dedicar 6, 8 horas por dia em gerar listas de prospecção, em pegar o telefone e ligar. E não é uma ligação tipo: oi, tudo bem? Eu quero falar aqui sobre uma empresa que tem 20 anos de mercado. Sinceramente, ninguém se importa se você tem 20 anos de experiência. Numa ligação fria, as pessoas querem saber por que eu devo te escutar. E se você não for interessante nos 3 primeiros segundos, é melhor nem ligar. E é por isso que você precisa de um SDR, que ele vai ter as habilidades de quebrar essa ligação na hora. Eu trabalhei dentro da Receita Previsível, essa metodologia de vendas, e uma das técnicas infalíveis de ligações é: oi, tudo bem? Te liguei numa hora ruim? E na verdade eu nem pergunto sobre tudo bem, porque você vai falar se tá tudo bem ou não? Oi, não, olha, putz, não tá bem hoje, mas tá, pode falar. Não, as pessoas nem respondem se tá tudo bem. Então: oi, eu sou a Malu aqui da Receita Previsível, eu te liguei numa hora ruim? Na hora a pessoa vai falar: pô, é uma hora ruim, tô numa reunião, tudo bem, posso te ligar então às 3 horas? Funciona? Funciona, beleza. Eu recebo um não, mas eu já saio com uma outra reunião agendada, né? E em seguida, como é que eu faço a pessoa me ouvir depois dessa abertura? Porque eu preciso pedir a permissão. Como é que eu crio, né, a conexão e o contexto? Que são os 3 pilares de uma ligação fria. Né? Você pedir a permissão, trazer o contexto e depois gerar a conexão. O contexto é sempre por que ela deve me ouvir. Então, se eu estiver falando, né, da Receita Previsível, eu vou trazer sobre a questão do faturamento, porque ela oscila. Então, agora é uma hora boa? É uma hora boa. Ah, entendi. Eu te liguei porque eu vi que você se interessou sobre um assunto de vendas e a gente está falando sobre como manter um faturamento escalável e evitar uma empresa com um faturamento que oscila. Faz sentido para você? Muitas pessoas mataram o faz sentido para você no mercado de vendas, mas ele funciona. E esse é o problema. É o básico que funciona. Ah, eu vou trazer inteligência comercial, eu vou colocar um robô para falar com o meu lead, eu vou trazer uma ferramenta super tecnológica. Beleza, mas os teus processos estão construídos? Tua persona está bem definida? Se você não tem nada disso, não adianta contratar a ferramenta. Às vezes é o básico, o arroz e feijão que funciona. Então, se for para começar, comece com pré-vendedor, entrando em contato com o teu perfil de cliente ideal, qualificando ele do jeito certo e agendando uma reunião para que você, né, ninguém melhor, ou o seu melhor vendedor, caso já possua, faça essa venda.
Se já tem o vendedor que faz tudo, então fale, a partir de agora você vai só vender. E traga alguém para qualificar. Você veja que interessante, você vai falando, eu trabalhei também, Malu, durante 15 anos na área comercial, né? E gerenciei equipe de vendas, mas lá, né? Não vou contar muito a época, que senão vão descobrir que a Luciana já tá, né? Já viveu bastantinho. Mas naquela época, nós não tínhamos todas essas ferramentas, nós éramos, né, aqueles vendedores que tinha que prospectar, que tinha que falar tudo o que você falou aqui. E nós íamos de porta em porta. Né? Nós batíamos de porta em porta, andava com aquele catálogo gigante, aquele monte de amostra embaixo do braço. E isso foi uma construção que eu tive na minha vida do vendedor que sofria. Porque a gente realmente sofria para conquistar aquela venda. E quando a gente conseguia conquistar aquela venda, uau, era algo assim, tanto que a gente tinha muitas premiações, a gente tinha muitos reconhecimentos. Hoje, a gente não precisa passar por toda essa dificuldade, todos esses processos, porque hoje nós temos ferramentas, hoje nós temos pessoas como você, mentores, né, como você, que trazem todo esse processo, toda essa qualificação para o trabalho. Mas o que é importante falar? Se você tem uma empresa que já está há anos no mercado e você não olhou para essa inovação, você não olhou para tudo isso, você em algum momento você vai deixar de atender muitas pessoas. E o teu faturamento pode ser que ele esteja legal, mas será que ao decorrer dos anos ele vai continuar? Será que você vai ter profissionais de qualidade daqui a algum tempo? Será que de repente você não está tendo um turnover muito grande dentro da sua empresa por falta de processos? Então, assim, não é só a venda. Eu falando da área comercial, experiências que eu tive, muitos turnovers que a gente tinha não era por causa da venda, porque todo mundo vendia, batia a meta, mas era pelos processos. Então, talvez até nessa medida de processos a gente precisa passar a entender como que o mercado funciona hoje. E para quem veio lá de trás, às vezes é um tabu, às vezes é um pouco mais difícil. Deixa eu perguntar para você aqui, ó. Outra coisa que eu achei bem importante. Ó. Eu anotei aqui. Como implementar a metodologia de venda que funcione? Porque hoje tem muitas pessoas oferecendo muitas coisas aí no mundo digital, oferecendo ferramentas, oferecendo mentorias, oferecendo aquelas coisas de guru, mas o que funciona? Perfeito, Lu. Eu sempre falo sobre os gurus de vendas, né? Eles matam várias coisas, eles enterram várias coisas que funcionam, e uma delas é a receita previsível. A receita previsível é uma metodologia de vendas há mais de 20 anos consolidada no mercado. A história da receita previsível é muito legal, porque o Aaron, que é um dos escritores do livro, ele quebra uma das empresas dele, e ele não entende o porquê ele quebrou, e ele passa a fazer um processo interno, né, para entender o que houve, e ele vai trabalhar dentro da Salesforce, né, que hoje é um grande CRM aí, e lá dentro ele consegue transformar a empresa, né, ele leva a empresa para um faturamento de $1 bilhão de dólares, né. Então, ali ele trouxe a especialização dos papéis e ele documenta isso dentro do livro, né? O que foi que ele fez que mudou, né? Que tirou a empresa de um oscilamento de faturamento para uma escala previsível, né? E o que funciona é que a metodologia ela precisa fazer parte da cultura. Não existe um hack milagroso que vai fazer você vender muito e ficar milionário do dia para a noite. Existe processo. E o processo ele só funciona depois que ele é testado. A gente precisa de, no mínimo, 30 dias é o tempo de implementação. Para testar ele, a gente precisa de mais 60. Para validar, para ajustar os parafusos, para ver o que funcionou, o que não funcionou. Porque o mercado ele é volátil. Uhum. E escolher implementar processos é uma decisão. Você precisa escolher a metodologia, você precisa olhar para essas mudanças e aceitar implementar ou não. E isso precisa fazer parte da cultura. Porque se o dono da empresa não entende que ele precisa especializar papéis, que o vendedor dele não vai deixar de trabalhar, vai trabalhar menos porque ele está sendo só vendedor. Que o pré-vendedor não é secretário, não é porque o pré-vendedor agenda reunião que ele vai gerenciar a agenda pessoal, que ele vai responder mensagem no Instagram. Então, precisa fazer parte da cultura.
E precisa ter essa educação comercial, para que ele entenda que o papel, cada pessoa tem um papel e não por isso ele é menos incompetente, muito pelo contrário. O tempo do vendedor, ele se torna 30 vezes mais eficiente, porque ele só vai sentar na mesa com pessoas que já estão interessadas, que têm aquela dor com decisores. Esse vendedor que você fala é o verdadeiro closer hoje. Exatamente. E deixa eu te perguntar, qual a melhor forma de validar o cliente ideal? Qual a melhor forma de validar o cliente ideal? Existe? Não existe? Como que isso, no mercado hoje, eu consigo ter? Eu consigo validar isso? Beleza. A melhor forma da gente fazer a validação hoje de um cliente ideal é olhando para dentro da nossa carteira. Para dentro da nossa carteira, a gente vai olhar quem são os nossos clientes mais lucrativos. Aquele que teve uma melhor jornada e um melhor retorno financeiro para dentro da empresa. E aí a gente vai fazer o que a gente chama de entrevista com o cliente, que é o momento onde você vai validar a dor que a tua solução entrega. Porque muitas vezes, Lu, o dono da empresa, ele acredita que o produto dele resolve X, Y e Z. Eu resolvo essa dor aqui. Mas a dor percebida, a solução percebida é outra. O cliente, quando você faz a entrevista com ele, ele vai te contar coisas que você não sabia. Então, como que é esse processo de entrevista com o cliente? É realmente pegar o telefone e agendar um momento para conversar com esse cliente. Como que era antes? Como está sendo hoje? O que aconteceu de mudança? Como era a sua vida hoje? Como ela é, né? Como que ela era antes? Como ela é hoje? Quais melhorias você teve? Se você pudesse metrificar isso em números, em palavras, né? Depende da entrega do produto, né? Da solução. Como seria para o teu cliente? Eu já vi cliente meu fazer isso e no final descobri que a vida pessoal daquele dono melhorou, né? Era um produto de consultoria comercial. Ele falou, eu dormi melhor, porque os meus vendedores, eles simplesmente passaram a ter mais resultados sem com que aquele líder precisasse ficar em cima deles o tempo inteiro. Então, não foi só apenas aumentar o faturamento, evitar o faturamento que oscila. Foi melhorar a vida de um líder, melhorar a vida de um CEO, a saúde emocional, a saúde mental. Então, entender qual que é a solução percebida pelo cliente faz muito mais sentido. E aí, claro, rodar essa pesquisa com mais de uma pessoa, para você conseguir depois cruzar dados e perguntar informações demográficas, né, sobre personas, daí coisas básicas, gênero, idade, localização, profissão, cargo, e depois cruzar esses dados. Depois que você cruzar esses dados, você procura um ponto em comum entre eles, um ponto em comum entre a idade, um ponto em comum entre o gênero, entre a localização, entre KNAI. Às vezes a gente pode filtrar por KNAI, qual o melhor KNAI que faz sentido. Empresas que têm acima de tantos funcionários, acima de tantos de faturamento. E depois que você cruzar esses dados, você vai conseguir encontrar ali um grupo, uma interseção em comum. E ali você vai entender, aquele é o teu melhor cliente. Ah, Malu, mas eu tenho vários outros. Tudo bem, mas começa pelo melhor cliente. Valida o processo com o melhor cliente. E depois você vai trazendo outras pessoas. Até porque muita empresa tem mais de um público, né? Mais de uma persona, então... De repente, para algumas empresas que não têm ainda esse processo, você acha que é válido trabalhar o 80-20 dos clientes? Sim, quando você fala 80-20... No caso, os 20%, que é o maior número de faturamento, e os 80% seria o restante da sua carteira de cliente. Então, esse 80-20, a gente sabe que, dependendo da pesquisa, você pode filtrar. 80% é o que vai fazer com que eu entenda onde eu estou falhando, ou os 20% vai fazer com que eu entenda por que esses clientes estão faturando mais, e os 80% ainda não estão. Não sei se isso teria como modelar alguma coisa. Sim, perfeito. Porque quando a gente vai fazer essa entrevista de cliente, independente com quem seja, a gente encontra gargalos. Uhum. A gente encontra tanto gargalos operacionais da empresa quanto do cliente. Às vezes, numa conversa dessa, surge insight para uma entrega de uma solução que ele ainda não pensou. Então, sim. Sabe por que eu te perguntei isso? Porque eu fiquei pensando aqui.
Como que eu posso gerar valor para o meu cliente na hora de fechar uma venda? Porque, afinal, por mais que eu tenha toda a metodologia, eu tenha todo o trabalho desenvolvido pela mentora Malu, eu preciso entender que eu ainda tenho um cliente de pessoa, eu tenho um ser humano ali. E como que eu consigo gerar valor? Perfeito, Lu. Tem uma frase que eu falo muito para os meus mentorados, que é: toda dor gera um problema que causa uma implicação. Ela basicamente é um resumo do Spin Selling, né? O Spin Selling é uma metodologia de qualificação que depois que a gente começa a implementar, ela tá muito batida hoje no mercado, mas tem muitas pessoas que ainda não sabem, não conhecem sobre. E é por isso que eu falo que é o básico, o arroz e feijão que funciona. Às vezes as pessoas ficam tão voltadas a absorver tecnologias, inteligência artificial para o processo de vendas que se esquece do básico. Spin Selling, você vai dividir o Spin Selling nas letras iniciais, então S, P e N. S são perguntas de situação. Você vai perguntar para entender a situação desse cliente, né? Se ele já utiliza a ferramenta. E lembrando, sempre perguntas abertas. A gente nunca vai trabalhar uma pergunta fechada, onde a resposta possa ser um sim ou não. A gente vai perguntar como, né? Evitar se uma pergunta direta que tem uma resposta de sim ou não. S são perguntas de situação, P são perguntas de problema, qual desafio ele está enfrentando. I são perguntas de implicação. Então, o que vai acontecer se ele continuar nessa situação, para dar aquela provocadinha que todo vendedor gosta. E N de necessidade. E se você tivesse isso, como seria? Né? Então você vai coletar todos os dados e no final você só arremata e chuta pro gol. E depois que você internaliza isso, você consegue usar Spin Selling dentro de casa até com seu marido. Eu costumo dizer assim, ó, quem pergunta é quem domina. Eu sempre brinco assim com as meninas, né? Ali quando a gente tá em mentoria, falo, gente, quem tem o poder da negociação é quem pergunta. Porque se você responde uma pergunta com outra pergunta, se você consegue fazer isso, você acaba dominando aquela negociação, você acaba dominando. Por quê? Porque você consegue absorver o maior número de informações para você gerar o conteúdo que você precisa entregar para aquela pessoa. Ah, mas é uma venda de água de coco. Mesmo para fazer o processo dessa venda dessa água de coco, eu preciso entender aonde meu cliente está localizado, o que ele precisa, o porquê que eu preciso oferecer essa água, quais são os benefícios, se ele vai ter na prateleira, se ele vai ter na geladeira, enfim, são uma infinidade aí de exemplos. Mas por que eu falo isso? Porque muitas vezes eu brinco que é o básico bem feito, Malu. O básico bem feito, ele sempre funcionou. A diferença é que eu pego o básico bem feito, eu adiciono ferramentas, estruturas, conhecimento, mentorias, eu vou adicionando material para que eu consiga desenvolver cada vez mais. Mas isso não quer dizer que eu vou parar de fazer o básico bem feito. Por quê? Em todas as situações vai ter um ser humano por trás de tudo. E quando tem esse ser humano, a gente precisa ter a empatia, o básico bem feito, e a gente precisa entender que a pergunta que eu fiz agora há pouco para você, qual é o valor que eu preciso gerar para o meu cliente? Mas, como eu tenho muitas perguntas que eu anotei aqui, que eu não posso perder nada hoje, diretor, deixa eu dar uma pausa aqui para aproveitar que a Malu tá aqui e vou contar para vocês, gente, olha, a Malu, ela veio para cá para trazer tanta informação que eu tive que fazer uma lista aqui, porque senão eu não ia dar conta de lembrar de tudo e ia fazer, né, besteira. Mas eu quero também lembrar da agência de Juim, onde nós estamos gravando, que é nosso patrocinador aqui desde o início, lá 3 anos atrás, quando nós iniciamos, que é um patrocinador que se você tem desejo de abrir o teu canal de podcast, se você quer contar aqui a sua história, né? Se você quer ser um host aqui, fala comigo aqui, tem o @ da agência aqui do lado também. Não deixa a tua ideia parada. E já vou falar aqui pra Malu. Malu, eu vejo você aqui, ó, com um canal trazendo muito conteúdo, hein? Pensa nisso. Sabe por que eu tô falando isso? Porque o mundo, ele tá cheio de informações. Mas hoje, o podcast, ele tá numa tendência, assim, vocês não fazem ideia do crescimento absurdo que teve nos últimos 3 anos. E o Brasil, ele já tá ranqueando um dos primeiros no mundo a ouvir e assistir o maior número de podcasts. Então, se você tem uma ideia, se você tem uma empresa, se você é um grande mentor e você quer vir aqui, quer montar o seu canal, não deixe. Fala comigo aqui que eu tô há 3 anos já e posso te ajudar nessa jornada. E, aproveitando, também quero falar da Academia Challenge. A Academia Challenge é a minha patrocinadora oficial aí desde o início.
É um prazer, né, poder ter a academia como um parceiro mesmo. Já esteve aqui, já gravou, já trouxe muito conteúdo. E eu tô lá toda semana na equipe de corrida, na equipe de funcional. É um prazer. Jean, Vinícius, muito obrigado pela parceria de vocês. Malu, deixa eu perguntar mais uma coisa aqui. Eu anotei esse aqui. Ó, vamos ver. Como funciona... Não, acho que essa eu vou pular. Deixa eu perguntar aqui, ó. Como criar um bom processo de qualificação? Essa eu não perguntei para você ainda. Perfeito, Lu. Para a gente criar um bom processo de qualificação com o nosso cliente, seja o dono da empresa ali qualificando ou já um pré-vendedor, né, especializado, a empresa, antes de contratar o SDR, por isso que eu falo, quando a gente fala sobre processos antes de ferramentas, eu também estou falando antes de pessoas, porque quem vai usar a ferramenta é uma pessoa. Então, não traz uma pessoa se você não tem esse processo definido, a não ser que seja uma pessoa que vai estruturar isso para ti, né? Então, hoje é muito valioso que o SDR não entre e se depare com uma empresa que é um nada. Ou você está sendo contratado para uma vaga de SDR, mas não existe um playbook de vendas, não existe um CRM, ou acabamos de implementar e não tem nem os funis definidos, né? E não existe critério de qualificação. O que é o critério de qualificação? É os critérios que o teu lead precisa para avançar no teu funil de vendas. O lead que você precisa que seja bem qualificado. Precisa ter um número de... A empresa tem que ter um número de funcionários. Tem que ter um número de faturamento. Ou a pessoa precisa ter uma dor específica. Tem que ser validado alguns dados. E esses dados, eles são todos registrados dentro do CRM. O CRM é uma ferramenta de gerenciamento de relacionamento com o cliente. É onde a gente vai definir dentro de um funil de vendas, em Kanban mesmo, em etapas, em qual etapa cada contato tá. Quantos contatos você tem no WhatsApp que te procuraram, quiseram comprar o teu produto ou o teu serviço, você não vendeu e ficou por lá, no teu WhatsApp? E aí você descarta esse lead porque em algum momento essa venda não foi para frente, você nem caracteriza ela como motivo de perda, e é essa a grande sacada do CRM. É você entender se o teu lead ele tá na etapa de entrada, se ele tá na etapa de prospecção, se ele já está sendo qualificado, se já agendou a reunião, ou se ele foi descartado. E se ele foi descartado, por que ele foi descartado? Foi por budget? Foi por... ele precisava de uma solução que hoje eu ainda não tenho? E aí, depois de um ano, você implementa essa solução, aí você vai rodar lá o seu WhatsApp para procurar todo mundo que queria aquilo que você não tinha. Não, você vai lá no seu CRM, faz um filtro e filtra. Quero buscar todos os leads que eu perdi por ausência da funcionalidade X. E pronto, você vai ter uma lista de leads que você consegue trabalhar em cima delas. Então, a melhor forma é definir bons critérios de qualificação. E para definir esses critérios, precisa olhar para dentro da solução e da empresa. E todos esses critérios, eles são repassados para o vendedor. Quando o vendedor sentar na mesa com esse cliente, ele já vai saber desses dados. Então, critérios de qualificações são obrigatórios. O pré-vendedor não pode agendar uma reunião se ele não souber essas informações. Então, por aí você já consegue definir quais são as informações valiosas que você precisa saber para sentar na mesa com o decisor. Eu tenho algumas perguntas aqui, mas eu queria que você contasse para nós, porque eu sei que tá vindo muita coisa nova, tem, né, enfim, tem uns spoilers aí que eu não sei se pode contar ou não pode, mas com tudo o que você já trouxe, e ainda muito mais que você vai nos trazer, a pessoa pode estar agora dizendo assim, tá, mas... O que eu faço? Eu quero... Tem algo que você já pode contar para nós? Tem algo saindo do forninho aí? Tem. Depois de muitos anos dentro de empresas, estruturando processos, e dentro... enquanto consultora de vendas também, já prestei muita consultoria onde eu mesma botei a mão na massa e implementei processos. Chegou o momento de eu trabalhar com ensinamentos. Então, hoje, eu estou lançando uma mentoria, é uma mentoria de inteligência comercial, e ela tem 2 nichos. Eu trabalho com a mentoria de inteligência comercial para empresas, mas agora, esse ano, estou lançando a mentoria de inteligência comercial jurídica. É um produto dedicado para escritórios e advogados, né? Escritórios de advocacia e advogados. Por quê, Lu? Porque eles têm muita dificuldade
em fazer vendas. Escritórios de advocacia e advogados dependem 100% de indicação, quando não 90%, né? Ou então dependem de tráfego pago e leads que acabam vindo desqualificados. E a maior sacada disso tudo não é só eu fazer a implementação dos processos, mas eu também trago uma ferramenta muito valiosa que vai filtrar exatamente os leads que esses advogados precisam. Então, se eu estiver falando de um escritório que trabalha com empresas de sucessão patrimonial, dentro dessa ferramenta eu consigo fazer uma busca de empresas que faturam acima de 20 milhões e que dentro dos sócios possuem grau de parentesco. E aí eu consigo pegar todas essas empresas e fazer uma prospecção direta. Porque daí faz sentido um produto de sucessão patrimonial. Ah, se a empresa trabalha com trabalhistas, eu consigo filtrar uma lista de todas as empresas que nos últimos 5 dias receberam um processo trabalhista. E olha como isso é valioso para o advogado. Mas não adianta só eu falar agora aqui, ó, o nome da ferramenta é essa. O advogado não vai saber trabalhar essa lista. Porque ele é muito bom em uma coisa, em advogar. E eu sou muito boa em vendas. E o SDR, ele é muito bom em qualificar. E é por isso que a gente tem que saber especializar os papéis. Então, eu vou pegar esse escritório de advocacia, eu vou trazer toda a estruturação de processos depois que eu vou trazer a ferramenta, e a gente vai deixar uma única pessoa prospectando e trazendo o decisor para sentar na frente do advogado. E aí sim ele sabe vender, porque é o produto dele. E é por isso que é muito importante a mentoria de inteligência comercial. Porque eu tô vendo diversos escritórios falirem. Meu primeiro emprego foi dentro de um escritório de advocacia, quando eu tinha 14 anos. Na verdade, tinha 13 anos. Antes de eu fazer minha carteira de trabalho, porque era um escritório de família. Meu avô é advogado, minhas primas se formaram em direito, eu carrego isso comigo. Todo mundo fala, meu Deus, por que você não fez direito? Porque eu sou muito boa em vendas. Mas eu acho que chegou a hora de eu juntar a minha paixão com um talento oculto ali, que é o jurídico, e fazer eles realmente escalarem o faturamento. Então, a minha promessa é transformar escritórios de advocacia e advogados, né, a terem um faturamento escalável e parar de depender 100% de indicação, então, de tráfego pago. Pegou essa aí, diretor? Olha, anota aí, hein? Anota que essa precisa ir pro mundo, porque, meu Deus, eu acho que deu match aqui. Malu, enquanto você falava, você sabe que eu sou da época da venda arcaica, né? Você sabe que eu não nego isso pra ninguém, mas eu tô te fazendo perguntas porque eu tenho certeza que, assim como eu, tem muitas pessoas que não entraram nesse processo, em tudo que você tá trazendo pra nós, e é importante tirar essas dúvidas. Mas o que me veio aqui? Na época, eu tinha muitas reuniões, muitas. Eu trabalhei numa empresa que era todos os dias, 7 horas da manhã. A outra era toda sexta-feira, 8 horas da noite. Então, tipo assim, eram muitas reuniões. E o que eu quero perguntar? Empresa que tem muitas reuniões, mas tem poucas vendas, o que deve fazer? Perfeito. Então, empresas que têm muitas reuniões e poucas vendas, elas precisam olhar para o processo de qualificação. Geralmente, existem 2 grandes problemas quando a gente especializa o time. Uma grande taxa de no-show, o lead que não entra na reunião, ou então a reunião acontece e não sai venda. E aí é por isso que a gente vai olhar para dentro do CRM, para dentro dessas etapas, e a gente vai entender a taxa de conversão do avanço dentro dos funis. Quanto que é a tua taxa de conversão para o lead que entrou, para o lead que está sendo prospectado? Nessa nuance, significa que o que pode acontecer? Ele atendeu o telefone ou não, de entrada para prospecção, beleza? De prospecção para qualificação, o que pode acontecer? Ele atendeu o telefone, ele realmente foi qualificado. Às vezes é uma conversa muito superficial, oi, tudo bem, agora eu não posso, outra hora eu falo sobre o que se trata, mas não qualificou. O lead só senta na cadeira quando ele é qualificado. E nesse processo de qualificação, às vezes os critérios de qualificação não estão bem definidos ou não existem. E aí qualquer pessoa pode sentar nessa cadeira. E o tempo do vendedor, ele é muito valioso. Um vendedor que trabalha 8 horas por dia, ele vai conseguir ter de 6 a 7 reuniões para, conseguir levantar, tomar uma água e fazer um xixi. E eu já trabalhei como pré-vendedora, agendando 30, 40, 50 reuniões todos os meses. E era uma briga para conseguir horário na agenda desses vendedores. A gente sabe como que é essa rotina. E não tem nada que deixe um vendedor mais puto do que sentar numa cadeira com alguém que não está qualificado. Então, se a empresa está tendo muitas reuniões
e poucas vendas, precisa olhar para dentro desse processo de qualificação. Se esse lead está sendo bem qualificado para sentar ali naquela cadeira. Ai, Jesus, a minha cabeça tá borbulhando aqui, sabe? Tô pensando tanta coisa que você nem imagina. Malu, já tô pensando. Recentemente, eu fiz uma sociedade com uma moça, que é uma faculdade online, UniCV, e a gente abriu um polo em Campo Largo. E agora começa a matrícula, começa... Só que a gente tá no processo só com tráfego pago. Aí já começou a me vir um monte de coisa na minha cabeça. Meu Deus, eu posso colocar o vendedor, o SDR... Eu já tô aqui, ó. Tô borbulhando aqui, ó. Sim. Você vê como que é, a gente não tem noção muitas vezes. A gente até vê, a gente escuta, a gente não, é leigo? Não, não é leigo, porque eu vim de vendas. Mas como o mercado muda o tempo todo, e você falou várias vezes, qualificação, mudança, qualificação, então isso faz com que a mentalidade já tem que mudar. Tem que mudar, tem coisa nova no mercado, eu preciso procurar um profissional atualizado, que é o que você faz hoje. E eu anotei uma pergunta aqui, ó. Se a empresa depende 100% de indicações ou tráfego pago, ó, acabei de falar para você, para fechar novos clientes, o que você recomenda? Perfeito, vamos lá. A empresa que depende 100% de tráfego pago ou 100% de indicações ou então de tráfego pago para fechar novos clientes, ela tem um grande problema, porque ela está dependendo de algo que ela não tem controle. Você não sabe quando a pessoa vai te trazer uma indicação, e você não sabe se em algum momento específico o tráfego pago vai funcionar. A gente acabou de passar por campanha eleitoral, e campanha eleitoral, o tráfego pago, custo por clique, fica super caro. Isso acontece, por isso que o mercado é volátil. A gente precisa ter uma fonte de geração de leads próprio, né? Uma geração de demanda própria. E a prospecção ativa. É sobre isso que a gente está falando o episódio inteiro. É sobre você especializar o seu time de vendas, trazer um pré-vendedor que vai prospectar esses novos clientes. E não é porque eu falei que processos e pessoas vêm antes de ferramentas que a gente não vai trabalhar com ferramentas. Na verdade, a ferramenta é o segredo para fazer essa engrenagem rodar. Então, existem ferramentas de geração de lista de leads qualificados. Um exemplo é até bem batido já no mercado, o próprio Econodata. Então, empresas que trabalham no mercado B2B, eles já utilizam o Econodata, que agora tem uma assinatura premium. Então, você consegue... eu quero prospectar uma lista de um KNAI específico, com um número de faturamento específico, com uma quantidade de funcionários específica, uma região específica, você consegue. Mas existem ferramentas que utilizam os dados da Econodata e várias outras bases com inteligências artificiais avançadas que deixam essa lista ainda mais quente. Então, não existe mais você comprar listas que tinha antigamente, pegar a lista de uma associação, não é sobre isso que eu tô falando. Tô falando sobre você trazer um processo de vendas bem estruturado, com uma ferramenta que funciona para você, porque você já validou o teu processo, e com uma pessoa muito específica. Então, o segredo, se você depende 100% de indicação ou de tráfego pago, é que você urgente comece a implementar um processo de prospecção ativa e estude sobre receita previsível. Gente, muita tarefinha de casa aí, ó. Eu, se fosse você, já pegava um caderno, já começa a encaminhar esse vídeo aqui para quem vai te ajudar, quem vai colocar tudo isso no papel, porque, assim, é muita coisa. E uma dúvida que me surgiu aqui. De quanto em quanto tempo eu preciso falar com o meu cliente? Eu preciso ligar para ele? Existe isso ainda hoje? Como que funciona? Perfeito, existe. A gente chama isso de fluxo de cadência. O fluxo de cadência, a gente vai determinar o que melhor funciona para o teu perfil de cliente ideal. Então, se a gente estiver falando de uma empresa que trabalha no mercado do agro, não vai adiantar a gente mandar a mensagem no LinkedIn dele. Possivelmente o fazendeiro nem tenha o LinkedIn. Então, primeiro, a gente tem que olhar para onde o nosso cliente está olhando. Né? Eu gosto muito até de citar como referência um livro que quem escreveu é o Rafa Mendes. Ele tem uma startup aqui em Curitiba, que é a RP Trader, trabalha com terceirização de prospecção ativa. Então, se você não quer implementar processo, não quer fazer nada, só contrata a RP Trader, eles vão botar e terceirizar esse processo. Ele escreveu um livro que se chama Seja Visto e Lembrado. E dentro desse livro ele fala sobre aonde está o teu cliente.
né? Você precisa estar onde o teu cliente está. Então, o fluxo de cadência, a gente vai olhar dentro da estruturação de processos, é o que vai definir aonde o teu cliente está, quais são as redes que a gente vai tentar entrar em contato com ele. Não estou falando que só o digital funciona. Ainda tem muitos mercados que a visita presencial precisa ser feita. E é aí que você segmenta o teu time. Quem vai fazer o primeiro contato e quem vai na visita presencial. Às vezes não é uma call. Às vezes é uma visita presencial para fechar a venda e tá tudo bem. O importante é você otimizar o tempo do teu cliente, né? O tempo do teu vendedor, aliás. E com isso, o segredo para que você consiga fazer isso da melhor forma é você estruturar bem os teus processos e entender o que funciona. Então, testa, valida e depois testa de novo e coleta dados. O feeling, a intuição no processo de vendas, ele é muito valioso. Porque a gente está vendendo para pessoas. Mas você ter métricas, embasamento e dados é bem mais importante. Como você vai fazer isso? Dentro de um CRM você consegue ter métricas. Quantas ligações foram feitas? Quantas ligações realmente foram atendidas? Qual que é o tempo de ligação entre eles? Quantas reuniões estão sendo agendadas? Quantas reuniões realmente aconteceram? E quantas vendas realmente, né, foram feitas? E quantas reuniões não aconteceram? E a gente vai ter taxa de conversão, de ligação, de reunião, de agendamento. E com essas taxas a gente vai entender, funcionou. Eu ligar dia sim, dia não pro meu cliente e deixar ele no meu funil de vendas durante 30 dias. Ou seja, eu só vou descartar ele depois dos 30 dias de tentativa. Funcionou bem. Não funcionou legal. Não funcionou, ele se irritou, que ficou 30 dias tentando contato. Então, é teste. Não existe um funil, um fluxo de cadência misterioso que eu vou falar, acessa lá o link da minha bio e baixa e faz que vai funcionar. Não. O modelo de vendas, ele é personalizado. E você só vai saber o que funciona se você testar. Mas o segredo é, testa nas redes, testa aonde o teu cliente está olhando. Se o teu cliente ainda olha para o flyer, a mídia offline vai funcionar. O problema é que os gurus de venda matam coisas que ainda funcionam. Não é os gurus de vendas que dominam o mercado, é o teu cliente. É aonde o teu cliente está. E você falando até quando eu disse para você, né, da universidade, qual é o momento certo de contratar uma ferramenta de venda? Qual é o momento ideal? Existe esse momento? Existe. Esse momento é depois que você já tem consciência do teu processo. Você só pode contratar uma ferramenta depois que você estruturou o teu processo. Você definiu processos, você fez toda a tua arquitetura comercial. O que é arquitetura comercial? É quem vai ser o teu pré-vendedor, quais características ele precisa ter. E quando a gente fala de pré-vendedor, a gente fala, assim, de especialistas. Porque se é um pré-vendedor de um escritório de arquitetura, ele, no mínimo, precisa entender alguns conceitos básicos. Se é um pré-vendedor de um escritório jurídico, ele, no mínimo, precisa entender de termos. Ele precisa ter um posicionamento diferente, uma verbalização diferente, né? E a SDR não é uma pessoa que ganha pouco. Eu tenho amigos que eu já trabalhei, colegas de trabalho, que foram para a França, estão em Paris, ganham mais de 10, 15, 20 mil reais mês. Por quê? Porque o SDR ele é essencial no processo de vendas e a empresa precisa saber valorizar eles. Mas eu também não estou falando que o SDR custa caro para a empresa. Hoje existem pessoas que estão se profissionalizando como SDR. Inclusive, 2 anos atrás, eu criei um programa que se chamava Sales Mami, onde eu capacitava mães e mulheres que não tinham experiência com nada para se tornarem pré-vendedoras, para trabalharem dentro do mercado de vendas de forma remota. E a Receita Previsível foi uma apoiadora que educava elas junto comigo, né? E aí elas entravam ganhando R$ 1.800, R$ 2.500 mês, né? Mais agendamento de reunião. Então, a parte importante dentro da contratação de ferramentas é fazer isso com consciência. E não porque alguém disse que vai fazer você vender muito, que é um funil que vai dar muito certo, porque tem um segredo, tem um hack, tem um robô. Não. É sobre processos. Então, a hora certa de contratar a ferramenta é depois que você desenhou o teu funil de vendas, que você desenhou tua estrutura comercial, tua arquitetura, teus critérios de qualificação. E aí sim você vai entender que você precisa de um CRM que tenha uma API aberta para conectar com o teu RP do financeiro, para gerar nota fiscal. Ou que você precisa de uma ferramenta que precisa ter uma conexão com o teu Google Agenda, porque é de lá que vão surgir os agendamentos. Porque
Porque hoje em dia no CRM você só, durante a ligação, tem que ser rápido, né? A agenda tem que estar aberta, o SDR tem que ver a disponibilidade, ele clica, ele agenda e o invite é disparado. Então, por isso que é importante a definição de processos antes. Porque senão a pessoa contrata uma ferramenta e no dia a dia ela, nossa, mas eu não consigo fazer isso. Aí ela acaba com 50 ferramentas diferentes, um processo nada centralizado, né? Tem CRM que não integra com o WhatsApp. Ou já existem CRMs no mercado que tem o WhatsApp lá integrado, né? Eu sou parceira de várias ferramentas, eu tenho essa autonomia para falar. Então, processos bem definidos, depois contrata a ferramenta. E agora eu vou falar do queridinho do momento, né? Porque tem um queridinho do momento aí que todo mundo quer saber. Tem gente que está se especializando, conheço pessoas aí que estão fora do país se especializando muito mais. Mas vamos falar sobre inteligência artificial. Existe um momento ideal para eu colocar dentro da empresa? Vamos falar um pouquinho disso? Perfeito. A inteligência artificial, ela é maravilhosa dentro do processo de vendas, mas é uma ferramenta. Ela precisa vir depois dos processos. Então, no que eu gosto muito de usar a inteligência artificial que eu implemento, né, que eu ensino meus mentorados a implementar? Agendamos uma reunião, a reunião terminou. O simples fato da gente pegar esse card que está dentro do pipeline, né? Quando a gente fala de funil de vendas, para quem nunca utilizou um, dentro do pipeline a gente tem as colunas, cada coluna é uma etapa do ciclo de vendas. Estamos aqui na reunião agendada e a próxima é a reunião realizada. O simples fato do vendedor pegar esse card e mover para a reunião realizada já dispara automaticamente um e-mail com uma tag personalizada. Olá, fulano, muito obrigado por comparecer na reunião. E junto com o robô que faz toda a leitura do que rolou durante a reunião, ele traz um resumo da reunião no corpo do e-mail, agradecendo a presença do cliente durante a reunião. Pronto, esse é um exemplo de inteligência artificial muito bem utilizada dentro de um processo de vendas estruturado. Para você conseguir implementar isso, você já precisa ter desenhado todos os teus processos, você já precisa ter muito claro os teus critérios de qualificação, você já precisa ter muito bem definido o teu funil de vendas e os próximos passos depois que a reunião acontece. Então, esse foi um exemplo. Existem várias outras inteligências artificiais. Hoje, existem inteligências artificiais que substituem o SDR. Mas como é que você vai trazer uma inteligência artificial para substituir o SDR se você nunca validou a tua metodologia? Se você nunca colocou em prática o teu processo de qualificação? Aí os SDRs com medo, eu vou perder minha cadeira. Não vai. Porque para a inteligência artificial funcionar, precisa ter um processo validado por trás. O humano precisa ter feito isso antes. Então, a inteligência artificial é uma ferramenta igual às outras. E a gente tem que saber usá-la com sabedoria. Porque senão o teu cliente pode cair dentro de um bot que vai trazer informações erradas e vai até perder uma venda. Você veja que quando a gente conversa, né, você vai trazendo vários ali dentro do processo. E eu quis até deixar por último aqui a inteligência artificial, porque muitas pessoas têm se apegado a isso, né? Eu tenho inteligência artificial dentro da minha empresa, agora vai fazer tudo. Não. E a gente tem visto também algumas pessoas que começaram a colocar inteligência artificial o tempo todo e começou a ter queda. Começou a não ter venda. Por quê? Porque nós, seres humanos, dependemos de pessoas. Nós temos essa tendência, né, Malu, a nos conectar com pessoas. Nós temos a tendência de identificação com a pessoa. Então, eu vejo, falando, né, dos meus negócios, a inteligência artificial ela veio para facilitar, por exemplo, uma mensagem no final, após a realização do processo que eu tive com o cliente, porque muitas vezes na correria eu posso esquecer. Olha, muito obrigado, né? Que nem eu falo, Deus abençoe, que você prospere muito e tal. Mas eu posso esquecer. A inteligência artificial está ali, programada para não esquecer essa mensagem. Ou é o dia do aniversário do meu cliente. E aí eu tô na correria, eu não consigo parar, não consigo mandar. Mas a inteligência artificial está ali programado para enviar uma linda mensagem para o meu cliente. Então eu vejo como um aliado, como um parceiro, mas não como algo que vai salvar o mundo e vai tirar o lugar do vendedor, do closer, do SDR. Eu não vejo também dessa maneira. Perfeito. É muito isso. E hoje, não sei para vocês que estão assistindo, para você, Lu, mas eu sei quando eu recebo uma mensagem feita pelo GPT. Eu sei. Não hesite em entrar em contato. A gente sabe, a gente aprende a identificar. E não se torna muitas vezes frio? Assim, não tô dizendo que não é legal, mas eu tenho
eu sou especialista em script de venda. Então, eu tenho muitas meninas que estão numa caminhada de consultoria, eu faço anual, e aí o que elas fazem? Elas vão lá no chat GPT, elas fazem lá e elas me mandam. Ai, dá uma olhada, vê se isso tá vendável e tal. Cara, eu tenho que mexer, eu tenho que mudar, colocar um emoji, fazer, sabe? Então, tipo, eu vou mudando e daí eu monto esse script, devolvo para elas e digo assim, isso é um script de venda humano. Agora você vai conseguir conectar com a dor do seu cliente. Então, quando eu comecei a me especializar nos scripts de venda, eu comecei a ver que as pessoas não querem ter trabalho. Perfeito. Entendeu? Sim, é sobre não querer ter trabalho e às vezes achar que pode fazer tudo por ela. Quando, na verdade, ChatGPT e várias outras inteligências artificiais é uma excelente forma da gente fazer um brainstorming. Da gente entender se faz sentido, aprimorar, pegar novas ideias e aí coletar tudo isso e voltar para dentro da gente. Porque no final é sobre a gente. No final do dia é sobre o nosso propósito, a nossa missão. E se a gente estiver divulgando no nosso site, no nosso Instagram, nas nossas redes, coisas que não foram escritas por nós, não é sobre você, né? É um personagem, né? É um personagem. Exato. Malu, daria pra gente ficar falando mais horas aqui, mas sabe, você viu que tá assim, ó, o tempo da estica. Mas eu queria que você, depois eu vou fazer o fechamento, os agradecimentos, mas eu queria que você deixasse uma mensagem, né? O teu episódio, para honra e glória aí de Deus, vai ser o último do ano, vai trazer muito reflexão, porque esse momento agora é um momento de reflexão, né? Tudo o que aconteceu durante o ano, os planejamentos para 2025, e eu vejo que o teu tema encaixa muito nisso, porque muitas empresas estão nesse momento, poxa, o que eu faço para vender mais? O que eu tô errando? Aonde que eu tô acertando? Então eu queria que você deixasse aí uma mensagem para todas essas empresas, empresários, né, que estão aí buscando esse trabalho tão lindo que você está desenvolvendo. Perfeito. Antes de eu falar de processos, né, e falar sobre a parte mais corporativa, eu vou trazer um fator pessoal, que eu acho que é muito importante. Quando eu era criança, eu sempre fui uma criança muito agitada, muito arteira, não parava quieta. E o tempo todo eu ouvia que eu precisava me aquietar, que eu precisava ficar mais calma. E eu nunca consegui. Eu sempre fui mais pra frente, sempre fui mais acelerada. E depois de um tempo as pessoas simplesmente desistiram de falar e passaram a observar e ver o que ia acontecer, né? O que vinha depois daquilo. E depois de tanto tentar, tanto estudar, sempre fui autodidata, tô me formando também, eu entendi que às vezes você não é ruim em tudo. Você é genuinamente bom em uma coisa só. E você tem que encontrar no que você realmente é bom. Olhar para dentro da estrutura da tua empresa e ver se você é maravilhoso em abrir carteira. Se você é muito bom em abrir carteira e se conectar com novas pessoas, se especialize e seja o SDR da sua empresa. Agora, se você é genial em vender, vá ser o seu closer, né? Ou se você é muito bom em abraçar esse cliente que já entrou dentro da tua empresa, vá ser o pós-vendedor. Mas especialize o seu time, né? Tenha um time especializado. E além de tudo, traga propósito para dentro da venda. Porque se não existe propósito, se não existe um porquê, no final do dia, nada vai fazer sentido. Eu posso te ajudar a transformar o teu faturamento num faturamento escalável. Mas se a tua empresa não tiver propósito, você vai continuar infeliz. E aí a gente não tá falando sobre vendas, né? A gente tá falando sobre propósito. Legal. Tudo é sobre propósito, sobre nosso chamado, né? O que fomos chamados para fazer. É muito interessante que uma coisa vai se conectando na outra e no final o resultado, ele acontece de forma intrínseca, né? Ele precisa, porque se eu tô dando resultado para fora, mas aqui dentro eu ainda estou insatisfeita, eu ainda não estou contente, será que realmente eu estou tendo resultado? Será que esse resultado que eu tenho externamente, ele não tá mascarando algo diferente que eu quero? Então é muito importante que a gente tenha essa visão. Qual é meu propósito? Tá, eu vou trabalhar no meu propósito. Eu sou muito bom em venda, tá? Então, mas para eu continuar sendo bom em venda, eu preciso agregar o quê? A minha jornada. E eu preciso identificar que eu nunca vou ser bom em tudo.
Porque existem muitas empresas, muito empresário, que muitas vezes tem perdido até time de venda, time ali, né, do seu processo, porque ele não identifica a qualidade de cada profissional. Então, até nisso eu vejo que esse processo, todas essas ferramentas, qualificação que você traz, vai ajudar a identificar qual profissional é ideal para cada área. Sim, e isso me faz refletir muito sobre o meu momento profissional. Porque, veja, eu comecei, eu tirei a minha carteira de trabalho quando eu fiz 14 anos, no dia seguinte eu fui fazer minha carteira de trabalho. Antes disso eu já trabalhava. Fui CLT diversos anos. Depois assumi uma empresa. Fui CEO de startup. Trabalhava com terceirização comercial, depois com consultoria comercial. Regressei, voltei para o CLT. Trabalhei como diretora de marketing e vendas. Recentemente me desliguei da empresa. Hoje é meu primeiro dia voltando a ser autônoma empresária e estou muito feliz com isso. E esse é um propósito que eu precisei caminhar, né? Eu precisei entender no que eu era realmente boa. Eu sou ótima em estruturar processos e botar a mão na massa, mas eu sou incrivelmente melhor em ensinar, em pegar a mão daquela empresa, juntar as engrenagens e fazer com que isso aconteça sem eu estar lá. Eu consigo gerar mais impacto, assim. E hoje eu me sinto feliz, plena. Eu entendi, eu preciso ser mentora. Faz parte de mim educar pessoas, educar processos comerciais. E se a gente não entende sobre propósito, eu poderia estar... veja, quando eu tinha minha própria empresa, eu ganhava muito mais do que quando eu escolhi fechar minha empresa, voltar a ser CLT e agora estar entrando numa posição de mentoria. Não, no final do dia não é sobre dinheiro. É sobre propósito. Porque se você tá feliz, você vai conseguir fazer muito dinheiro. Mas se você não estiver feliz, as coisas não vão dar certo. Até porque não vai fluir, né? Não flui. Não flui. Deixa eu agradecer aqui a agência, mais uma vez, a agência de Juim. Muito obrigada, Malu, pela sua presença. Eu acho que nós vamos ter que, em 2025, trazer mais um episódio aí pra contar mais um pouco de tudo, porque tem muita coisa. E o teu trabalho, ele é incrível, né? Eu conheço um pouquinho aí da tua trajetória. Com essa decisão tua, com toda essa mudança, eu vejo que após um ano desse agendamento desse episódio, esse era o momento mesmo. E que Deus possa abençoar grandemente seus sonhos, seus projetos, seus filhos, seu esposo, sua casa, porque se o Senhor está ali, Ele ordena a bênção. Então, que você seja muito abençoada com o seu propósito, que você possa transbordar essa alegria para muitas empresas, porque a gente sabe que cada empresa que for resgatada, cada empresa que você conseguir levar o teu ensinamento, são outras famílias que mantêm as suas famílias através dessas empresas. Então, que o Senhor possa te usar grandemente, tá bom? Amém, Lu. Muito obrigada. Sou muito grata pela sua vida. Agradeço muito a Deus pelas pessoas que cruzam meu caminho e você foi uma verdadeira bênção. Amém, amém. Vamos dar tchau pro pessoal ali, ó. Deus abençoe, obrigada. Curte aqui, ó. Já encaminha pra todo mundo esse episódio. 2025 tem mais. Feliz Natal, feliz Ano Novo. Que você possa receber do Senhor tudo o que você espera aí na sua casa. E não vai faltar nada, porque o Senhor vai acrescentar tudo pra você. Beijo!